Olá, vamos voltar falando sobre noções de recursos materiais, de administração de recursos materiais, relembrando que recursos é tudo aquilo que gera ou tem a capacidade de gerar riqueza, no sentido econômico mesmo do termo, e dentro da empresa a gente tem vários tipos de recursos. Então você tem recurso financeiro, humano, tecnológico, e tem também os recursos materiais, né? A gente chama de recursos materiais, que pode ser desmembrado em patrimoniais. Os recursos materiais, eles geram estoque, né? E são aí os materiais que eu tenho, tanto auxiliares, quanto as minhas matérias-primas, os produtos que estão sobrando, produtos acabados. E os patrimoniais são aqueles que estão ligados às minhas instalações, então a gente pode falar de equipamentos, de prédios ou terrenos. Administração de recursos materiais não era um tema que estava assim, há um tempo atrás não caía muito, agora, há uns anos agora que as bancas vêm pedindo mais. Então, quando você quer estudar sobre administração de recursos materiais, se você tiver dificuldade em encontrar conteúdo da banca, né, que vocês vão ver aqui que, por exemplo, a banca IBFC tem muito pouca pergunta, dá uma chegada lá nas perguntas do CESP. O CESP é o que tem mais... eles têm já como... Eles utilizam com mais frequência o termo recursos de administração de materiais. Eles trabalham mais esses conceitos de noções de administração de materiais. Então, você vai ter com mais frequência perguntas do CESP, tá? Mas eu vou trabalhar com vocês aqui algumas questões para a gente tirar algumas dúvidas. Antes disso, eu vou relembrar alguns tópicos aqui com você. O que então é administrar materiais? Administrar materiais é ter esses materiais que eu preciso na quantidade certa, no local certo, no tempo certo e à disposição dos órgãos que estão compondo aquele meu processo produtivo. Então, eu preciso entender que para eu gerir esses processos, né, eu estou falando de um sistema, então eu tenho ligação com outras áreas, eu tenho que entregar no tempo ideal, não adianta eu entregar nem muito antes, nem depois, né? Então imagina, eu vou fazer um bolo e eu compro o leite de saquinho, o ovo, que dura menos, o ovo um ano antes, não adianta eu ter aquele ovo guardado por um ano, porque ele vai estragar antes de eu fazer o bolo, né? Então, no tempo ideal, nem antes, nem depois. Na quantidade necessária, porque também, quanto mais estoque eu tenho, mais custo eu tenho que administrar aquilo ali, eu gastei aquele dinheiro, eu também não posso ter de menos, né? Porque se falta também, eu tenho aí um grande problema. Na qualidade adequada, lembrando, a gente já falou isso nos exercícios de qualidade, que é o valor que o cliente enxerga e não a minha empresa. A gente tem sempre que identificar qual é o conceito de valor para o meu cliente. Com o armazenamento adequado, né, porque também existem produtos que estragam, que podem explodir, e em preços justos, já que eu tenho que considerar aí que hoje a área de compras é uma área estratégica, né? Eu preciso comprar a um custo mais baixo para não ter custos elevados dentro da minha empresa. Eu tenho que considerar que eu também não posso comprar um troço muito barato com uma qualidade inferior, porque vai modificar a qualidade do meu produto e o meu cliente não vai mais enxergar valor. Então, a gente tem sempre que considerar todos esses aspectos. Bem, na hora que eu recebo os meus materiais, eu não posso simplesmente ir empacotando, colocando tudo aquilo dentro do estoque. E aí chega um funcionário e fala assim, eu tô precisando de caneta azul. Tá dentro de alguma caixa dessa daqui, peraí que eu vou procurar. Eu não posso fazer isso. Então, a gente precisa classificar os produtos para que eles sejam bem armazenados. Na hora de comprar, eu saiba exatamente o que eu preciso. Para que eu não compre 10 tipos de caneta azul diferentes, né, mas que fazem a mesma coisa, porque um cliente interno falou que precisava de caneta Bic e o outro cliente interno falou que precisava de caneta Y. Aí, aquela caneta
azul e a outra caneta azul fazem a mesma coisa, mas como tinham nomes diferentes, eu comprei duas canetas. Então a gente precisa fazer uma classificação para chegar num código para cada item e que eles fiquem especificados, né, de uma maneira mais correta. Então qual é esse processo de classificação? Primeiro eu vou catalogar, quer dizer, eu vou fazer um levantamento de tudo que tem ali, para eu identificar quais são as possibilidades, quais são os materiais, né, com o que eu trabalho. Depois eu vou procurar fazer uma simplificação. Então eu vou agregar, eu vou reunir aqueles produtos que são iguais. Então eu tenho a caneta X, caneta Y e caneta Z, mas todas são azuis, todas cumprem com o mesmo papel. É caneta azul. Então eu vou fazer uma simplificação. Posteriormente eu vou fazer uma especificação, onde eu vou identificar, descrever de forma detalhada. Eu vou entrar de uma maneira distinta, né, com a descrição de todos os pontos importantes daquele meu produto. Após isso, a gente entra com uma normalização. A normalização ela não é obrigatória para todos os itens, né, mas a normalização é o momento em que eu coloco as normas de segurança, as normas técnicas, as normas de utilização. A gente tem uma entidade que hoje é responsável pela essa questão de normalização, que é a ABNT, né? Então eu entro com esse processo, não são todos que vão utilizar essa etapa, mas aqueles que precisam ser normalizados precisam passar por essa etapa. Após isso a gente vai fazer uma padronização, né? Onde eu vou padronizar, por exemplo, tamanho, formato, peso, medidas, vou padronizar a utilização, para que os produtos fiquem uniformes. E por fim, aí eu entro com uma codificação, aonde eu posso tanto atribuir número quanto letra ou número e letra. Essa codificação me facilita no processo de entrada no estoque, no processo de baixa, de localização nas prateleiras. Então eu posso colocar lá, por exemplo, produto A, material de escritório, produto B, material de limpeza, produto C, da linha de produção. Aí do A, material de escritório, 0, caneta, 1, papel, 2, grampos. E assim eu vou. Então, meu produto caneta vermelha, A03. Então, eu vejo que aquilo ali é uma caneta vermelha. Esse é o processo de codificação. Além disso, gente, na minha classificação, eu tenho que considerar 3 atributos. Primeiro, a abrangência, né? Então, eu devo incluir o máximo de características possível na minha classificação. Peso, medida, dimensão, tudo. A flexibilidade, né? Então, a minha classificação, ela deve me permitir que eu conviva com outras classificações harmoniosamente. E a praticidade, ou seja, a classificação ela tem que ser prática, simples, objetiva, direta, não pode ser algo que vai me dar trabalho, né? Tem que ser algo que me facilite o meu trabalho, ok? Bem, existem vários tipos de classificação. Eu posso classificar os meus produtos pela demanda. Então, a demanda divide-se em estoque e não estoque, materiais estoque e materiais não estoque. Materiais estoque são aqueles que você tem com frequência no seu estoque. Materiais não estoque são aqueles que não dá para você prever quando você vai utilizar. Então, se não dá para prever a utilização, eu não vou ter ele em estoque, eu vou comprar só quando for preciso. Então, por exemplo, dentro da sua casa, você tem ali aqueles remédios de uso contínuo, por exemplo, a dor de cabeça, né? Então, eles estão no seu estoque. Você compra, acabou a sua dipirona, você vai lá e compra outra. Agora, um antibiótico, você não tem dentro de casa guardado, a não ser que você utilizou, sobrou alguma coisa assim. No geral, você não vai ter um antibiótico. É um produto que a gente chama não estoque. De acordo com a demanda, você precisou usar um antibiótico, o médico vai te receitar o antibiótico, você vai comprar e consumi-lo. Hoje em dia, os laboratórios já trabalham até com a quantidade bem próxima daquilo que é receitado, né? Então, você não vai ter estoque disso, tá? Então, essa é uma divisão, é uma classificação de acordo com a demanda. Além da demanda, eu posso classificar a partir da minha aplicação. Então, aquilo que é matéria-prima vai ser classificado de um jeito, aquilo que é produto em fabricação vai ser classificado de outro, produto acabado, material de consumo, material de apoio.
Então, de acordo com a minha aplicação. Além disso, eu posso trabalhar com a importância operacional, reforçando que importância operacional é operacional, não está relacionado a outros itens da empresa, é só aquilo que está ligado à produção. E aí eu posso dividi-los em X, Y e Z. X são materiais mais comuns, que é mais fácil de ser encontrado, né, que não tem uma implicação assim de aplicação importante para a minha operação. Tenho vários similares, ou dentro da empresa ou em outras empresas. O X é o médio ali e o Z aí são aqueles produtos de aplicação importante, realmente muito necessários, que demandam uma atenção maior, mais difícil de serem encontrados, né? Então esses entram na classificação Z. Como eu falei com vocês que é importância operacional, pode ser que itens importantes para o administrativo, por exemplo, entrem numa classificação X, porque não tem importância operacional, tá? Então, assim, isso não cai muito em prova, mas quando cai as pessoas erram, porque não entendem que está ligado à operação. Eu posso classificar também com relação a itens que são críticos. Eu posso colocá-los como crítico e não crítico. Né? O que é um item crítico? É um item, por exemplo, que pode ser importado, ou que tem um fornecedor exclusivo, ou é um item muito escasso, ou um item que vai estragar facilmente, né? Ou que eu não consigo prever muito quando eu vou utilizar, ele entra numa classificação de crítico. Posso classificar também quanto à perecibilidade, né? Produtos que vão ser perecíveis ou não. Com relação à periculosidade, né? Líquidos inflamáveis que podem explodir. Posso classificar como relação a permanente e consumo. Então, materiais relacionados que são permanentes, eles não têm a sua identidade física perdida ao longo do processo e têm uma durabilidade maior de 2 anos. Já os produtos de consumo, normalmente são aqueles itens que a sua identidade física é perdida ao longo do processo, né? E tem uma durabilidade menor, menos de 2 anos. Se há a possibilidade de fazer ou de comprar, né, que gera aí ou uma verticalização ou uma horizontalização da empresa. Então, considerando, por exemplo, numa horizontalização, eu vou comprar de outra empresa. Eu tenho um custo reduzido, porque eu não vou ter que administrar aquilo ali. A fabricação, não vou ter que ter equipamento para fazer, nada daquilo. Em contrapartida, eu perco um pouco do controle. Na verticalização, sou eu quem fabrico aquele produto. Então, eu controlo um pouco melhor. Em contrapartida, pode ser que eu gaste mais dinheiro. Então, posso dividir também esses itens nessa classificação. Posso classificar com tipos de estocagem, se é uma estocagem permanente ou temporária, só para algum determinado momento. Na dificuldade de aquisição, né, se é fácil de ser encontrado, difícil. No mercado fornecedor, se é nacional, se é internacional. E no mais comum, que é o que a gente mais cai, o que mais cai em prova aí, que é no valor do consumo, que é a classificação ABC. A classificação ABC, ou curva ABC, vem lá de Pareto. O Pareto, ele identificou na época que as maiores riquezas, e naquela época eram as terras, estavam concentradas na mão de poucas pessoas. E que, por outro lado, a maioria das pessoas tinham somente o restinho da riqueza. Então, o Pareto trouxe essa ideia e ela pode ser trabalhada em qualquer área. Vendas, compras e no próprio estoque. No estoque, a gente fala o seguinte, poucos tipos de itens têm um grande valor dentro do meu estoque. E a grande quantidade de itens do meu estoque tem um valor muito pequeno no meu estoque. Então, aqueles itens que são poucos itens e tem um valor altíssimo, a gente chama ele de itens A. Agora, aqueles produtos que têm muitos itens, mas um valor muito baixo, a gente chama de item C. Quando eu falo de muitos itens e poucos itens, eu não estou falando em unidades, tá, gente? Então, por exemplo, eu posso ter aqui um motor só no item A, mas tem 10 mil motores dentro da empresa, do mesmo tipo, um tipo.
Aqui eu posso falar de 100 tipos de parafuso, são 100 tipos de parafuso. Um tipo de motor custa 10 mil. Um tipo de parafuso custa 10 centavos. Percebem a diferença? Ok? Esses valores são sempre uma estimativa, tá? Pode ser 80, pode ser 75, não tem necessariamente 71, não tem necessariamente que ser exatinho. E por fim, só para que vocês possam compreender como é que funciona um estoque, eu tenho aqui um momento em que o meu estoque vai sendo controlado e à medida que eu vou utilizando as peças, a gente vai descendo aqui, ó. Então, eu tenho o meu estoque máximo, que eu vou definir ali com o meu estoque mínimo mais o meu lote de compras. Eu tenho um momento em que o sistema me avisa que eu estou na metade do meu estoque ali, né? O meu estoque médio. E o momento em que eu tenho que fazer o pedido, para que a hora que eu chegar no meu estoque de segurança, eu já esteja recebendo de novo produtos. Então, a gente tem esse gráfico que a gente chama de serra, ó, dente de serra, em que eu tenho aqui, ó, o estoque de segurança, chegou novamente as peças, volta para o máximo, vai descendo, 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 compra de novo, vai, tá? E a gente tem aí os intervalos de ressuprimento entre um e outro. Bem, vamos fazer alguns exercícios para a gente aprofundar um pouco mais nessas questões. Então, primeira pergunta. O inventário visa a, entre outros pontos, possibilitar a fiscalização dos bens patrimoniais. Sobre o tema, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. Então, olha, o inventário físico corresponde à contagem dos estoques da empresa, aqui está certinho, verificando se as quantidades obtidas correspondem aos controles administrativos contábeis. Ok. A contagem física do estoque nunca pode ser igual à quantidade do estoque registrado contabilmente. Aqui está errado. Ela tem que ser igual, né? Quando existe diferença, a gente tem que, inclusive, fazer uma documentação de diferença de inventário. 2. O inventário é o ato de relacionar e descrever coordenadamente todos os bens e valores do patrimônio num determinado instante. Tá certo. 3. A avaliação patrimonial consiste na atribuição de valor monetário aos itens do ativo e do passivo, para que se tenha o retrato fiel do valor monetário do acervo patrimonial em dado instante. As duas questõezinhas aqui, a 2 e a 3, está certa, então a resposta correta é a letra C. A vantagem competitiva faz uma empresa ter a preferência dos clientes. Existem algumas vantagens competitivas importantes dentro de uma organização. Leia alguma delas, descritas abaixo, e assinale a alternativa incorreta. Então, o que pode me levar a uma vantagem competitiva? Boa qualidade do produto? Claro. Uma imagem positiva junto ao cliente e à sociedade? Também. Qualidade do serviço? Também. Um sistema de distribuição eficaz? Sim. Um sistema de produção eficiente? Até aqui sim. Em contrapartida a um sistema de distribuição deficitário. Não, se eu tenho um sistema de distribuição deficitário, isso pode me tirar minha vantagem competitiva, né? Toda vez que meu cliente vai comprar, o produto ainda não chegou. Então, isso pode reduzir aí até eliminar a minha vantagem competitiva no mercado. As sentenças abaixo discorrem sobre a classificação e controle dos bens móveis subordinados à administração patrimonial. Sobre o tema, leia as sentenças e assinale a alternativa correta. 1. Os bens móveis são agrupados em dois grandes grupos, material permanente ou material de consumo. Tá certo. A gente até falou isso lá. A principal finalidade de um setor de controle patrimonial dos bens móveis deve ser fornecer materiais para os serviços em execução nas quantidades estritamente necessárias, sem descuidar da eficiência e da eficácia. Também está certo. Para que seja mantido o controle integral dos bens móveis, é necessário manter organizado o controle de estoque e fiscalizar de forma contínua entradas e saídas de materiais,
bem como seu consumo pelos respectivos setores. Também está certo. Então, resposta correta, letra D, todas as alternativas estão corretas. A gestão de materiais tem uma das suas bases no controle de abastecimento. Sem recursos adequados, o sistema produtivo da empresa não pode se desenvolver conforme o planejado. Decidir entre comprar, terceirização ou fabricar tem sido uma das maiores preocupações das empresas modernas. A análise deve englobar enfoques financeiros e estratégicos, porque nem sempre o menor preço é o valor fundamental para se optar por uma coisa ou outra. Assinale a alternativa que apresenta somente fatores a serem analisados. Então, valor estratégico da tecnologia de fabricação do item a ser comprado. Ok. Qualidade do produto também. Confiabilidade no cumprimento de prazos. Claro, né? De repente, quem eu compro do lado de fora não me dá um prazo muito bom, então eu fabricando eu faço mais rápido. Possibilidade de liberação de recursos produtivos, sim. E disponibilidade de recursos também. Novos produtos com volume de produção inicial baixo, sim. E o custo também. Então, todas as afirmativas também estão corretas, ok? Próxima. O setor de compras de um hospital tem por finalidade adquirir os itens necessários para o funcionamento do hospital. É um departamento de grande importância, pois interfere diretamente no processo de produção. Os objetivos do departamento de compras devem estar alinhados aos objetivos estratégicos da empresa como um todo. Baseado no assunto, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. 1. O ciclo de compras compreende algumas atividades: receber e analisar as requisições de compra, selecionar fornecedores, solicitar cotação, determinar o preço certo, emitir o pedido de compra, verificar e aguardar a entrega, recepção e aceitação da mercadoria, se estiver de acordo com o solicitado, aprovação da fatura do fornecedor para pagamento. É exatamente esse um ciclo do processo de compras, tá? Vale a pena se dar uma detalhada nisso, estudar um pouquinho. Embora a gente não imagine que eles vão pedir algo tão detalhado por ser só noções, vale a pena você conhecer. 2. O setor de compras dentro de um hospital tanto supre as necessidades de compra do setor administrativo, material de escritório, utensílio, quanto itens relacionados à enfermagem, medicação e equipamentos. Também está certo. Então, gente, item 1 e 2 está correto, resposta correta é a letra C, as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Aliás, eu venho falando muito isso com vocês. Existem várias situações em que a gente vê a banca IBFC colocando todas as alternativas corretas, né? Próxima questão. Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. Os órgãos envolvidos com a administração de materiais são os seguintes: compras, planejamento e controle de materiais, armazenamento, programação da produção, distribuição e logística externa. 2. O ciclo da administração de materiais é necessidade do cliente, análise de reposição dos materiais, recebimento, armazenamento e logística, distribuição e entrega. Então, todas as questões aqui também são corretas, né? Tanto o item 1 quanto o item 2 falam um pouquinho do ciclo, exatamente como a gente estava falando na questão anterior. Próxima questão. A administração de materiais também atua no estabelecimento de políticas de estoque, para que a situação do caixa da empresa seja aliviada pelo retorno desses recursos à tesouraria. Assinale a alternativa que apresenta técnicas para se atingir um bom resultado, redução de investimentos em estoques. 1. Utilizar curva ABC e técnica de pesquisa operacional. Ok? 2. Negociar a manutenção de estoques em consignação da empresa. Ok, tudo isso eu estou pensando no meu caixa. 3. Realizar compras especulativas sempre que surgir oportunidade. Não, gente, olha só.
Quando eu compro por especulação, eu acabo gastando um dinheiro que eu não preciso. Lembra de você lá, quando você vê uma placa de promoção e que você entra, leve 3 e pague 2. Você entra e compra 3 peças. Às vezes você ia comprar uma peça só, mas como está falando leve 3 e pague 2, você acaba comprando 3. Numa compra especulativa vai seguir a mesma coisa, então você vai gastar mais, né? Porque você acaba gastando sem necessidade. 4. Não aceitar entregas fora do programado, tá certo? 5. Controlar a rotação e utilização de cada item do inventário, também tá certo. 6. Adotar técnicas de fabricação classe universal, como just in time, certo? 7. Desenvolver um planejamento estratégico, estabelecendo metas para investimento nos estoques, também tá certo. 8. Realizar inventário rotativo e de técnicas de pré-contagem dos materiais, também. Então, a única que está errada é o item 3, a resposta correta, então, é a letra C. Essa foi maldade, né? De 8, uma só está errada. Preencha a lacuna com a alternativa correta. O critério de avaliação dos estoques denominado O consiste em atribuir a cada unidade do estoque o preço efetivamente pago por ela. Então, se é o preço efetivamente pago por ela, a gente está falando do custo ou do preço específico. Não pode ser um preço médio, né? Próxima alternativa, questão. A área de administração de materiais de uma empresa poderá ser centralizada ou descentralizada. A centralização e descentralização, aqui a gente está falando, por exemplo, de matriz e filial, onde cada um compra a sua ou todas compradas num único lugar, em função da estrutura corporativa. Verifique os itens a seguir e assinale a alternativa que apresenta somente vantagens da centralização. Então, ó, administra com mais facilidade a escassez de fornecimento de determinados materiais. Bem, se a gente está falando de centralização, eu consigo, né, resolver mais rápido essa questão da escassez, porque eu já compro para todo mundo. Acompanha melhor o mercado de matérias-primas e componentes, também acaba que eu foco, né, mais. Reduz o preço dos itens adquiridos e, como consequência, reduz o custo dos produtos. Claro, se eu compro 10 em cada unidade e ali eu estou comprando 100, vai ficar mais barato. 4. Utiliza pessoal muito mais especializado e qualificado. Assim, normalmente, quando eu tenho uma área centralizada, eu tenho pessoas mais especializadas, né? Então, todas as afirmativas estão corretas. Leia a sentença e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Então, eu estou falando de alguma coisa que é o conjunto de mercadorias, materiais ou artigos existentes fisicamente no almoxarifado, à espera de utilização futura e que permite suprir regularmente os usuários, sem causar interrupções às unidades funcionais da organização. Isso é um estoque. A área de estoque é o conjunto de mercadorias, materiais ou artigos que estão lá fisicamente no almoxarifado esperando serem utilizados, né? E vão procurar suprir as necessidades do meu usuário sem que haja interrupção na minha produção. E por fim, gente, a gente chega aqui na última questão da IBFC, em que te pergunta o seguinte. A administração de materiais é um conjunto de atividades desenvolvidas dentro de uma empresa de forma centralizada ou não, destinadas a suprir as diversas unidades com os materiais necessários para assegurar o desempenho normal das respectivas atribuições. Sobre o tema, leia as sentenças e assinale a alternativa correta. 1. A administração de materiais visa a garantia de existência contínua de um estoque organizado, de um modo que nunca falte nenhum dos itens que o compõem, mesmo que se torne excessivo o investimento total. Aí não, né? Mesmo que se torne excessivo o investimento total, não está certo. Estoque de sobra nunca é um problema. Claro que é. Estoque de sobra é um problema, até porque você pode jogar fora depois, porque estragou, né? Se for um produto perecível, por exemplo. Tá errado, então.
A administração de materiais destina-se a dotar a administração dos meios necessários aos suprimentos de materiais imprescindíveis ao funcionamento da organização, no tempo oportuno, na quantidade necessária, na qualidade requerida e pelo menor custo. Tá certinho. Então, a resposta correta é a letra B. Bem, pessoal, com isso a gente encerra o nosso conteúdo. Trabalhamos as questões de todos os itens da área de administração do nosso edital. Espero que possa te auxiliar, te ajudar aí no seu desenvolvimento, em adquirir mais conhecimento. Qualquer dúvida, eu estou por aqui. E eu desejo a você boa sorte, que você tenha êxito no seu concurso e seja muito feliz.